Olá, pessoal, tudo bem? Galera do terceiro ano aí, bem-vindo, tá? Bem-vinda a esta aula de filosofia. Hoje nós trabalharemos o tema que aparece no seu livro da aula 9, aí, página 31, ok? Pegue aí seu material, pegue seu livro, pegue seu material de anotação e vamos para mais essa reflexão filosófica. Beleza? Espero que todos estejam bem, estejam cuidando direitinho da saúde, para a gente avançar aqui e aprofundar os nossos estudos filosóficos, que hoje tem o tema liberdade, teoria e prática. É claro que esse assunto, liberdade, né, ele se faz presente no nosso dia a dia. Muitas pessoas falam sobre, né, tem várias teorias a respeito disso. Né? Mas para iluminar as nossas reflexões de hoje, alguns questionamentos se fazem necessários. Tipo o quê? Vamos lá. Liberdade para quê? A gente fala tanto em liberdade, mas liberdade para quê? Nós vamos ver ao longo dessa aula aí, nós temos diversos aspectos a respeito dessa liberdade, seja ela do indivíduo, seja ela no meio social. Liberdade para quem? Todos têm essa possibilidade de ser livres? Todos querem realmente ser livres? E, por fim, liberdade de quê? Se fala em liberdade, mas liberdade de quê? Liberdade seria, então, o oposto a quem está aprisionado em algum lugar? Qual é essa ideia de liberdade? Então, esse assunto nós vamos abordar a partir de dois aspectos. Nós vamos levar em consideração um aspecto do indivíduo, do seu ser, e também um aspecto social, o aspecto político desse assunto chamado liberdade. Que aí a gente vai citar alguns pensadores, tá? Desde a Grécia Antiga até os pensadores mais contemporâneos. Tranquilos? Vem comigo, então, para a gente fazer uma reflexão filosófica a respeito desse assunto liberdade. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais para cá. Aqui, tá beleza. Vamos lá, então. Para falar sobre essa liberdade, né, vamos refletir a respeito também da existência, o sentido da existência. Tá? Essa relação entre liberdade e destino, que também faz parte da própria existência do indivíduo, ao longo da história da filosofia, ele sempre foi amplamente discutido. Tá? Mas para falar sobre isso é necessário retomarmos lá no pensamento da Grécia Antiga. Okay? Os gregos antigos, tá, entendiam que o ser humano é livre, tá, para escolher e tomar suas decisões éticas e políticas a todo momento. Então, se ele é livre para tomar as suas decisões éticas e também as suas decisões políticas, naturalmente ele também tem que ser dono do seu próprio destino. Tá? Então, se ele toma suas decisões usando, tá, essa liberdade, ele também acaba sendo dono do seu próprio destino. Essa mesma ideia já não foi compartilhada com os pensadores do período medieval. Tá? E aqui eu quero fazer uma comparação, uma explicação, perdão. No período medieval, predomina a ideia do cristianismo, especialmente o pensamento filosófico que defende uma proximidade entre fé e razão. Okay? Mas os teóricos, tá? Mas a predominância do pensamento do período medieval é de que o destino não está nas mãos do indivíduo. Tá? O destino, quem controla, quem administra, seria Deus. Então é como se fosse um determinismo já, por uma divindade, por um transcendente, no caso, Deus. Embora, especialmente Santo Agostinho, admitia que o ser humano possui uma certa parcela de liberdade, que seria chamada de livre-arbítrio. O que seria isso, livre-arbítrio? Livre-arbítrio seria a possibilidade que o ser humano tem de fazer algumas escolhas. Tá? Por que fazer algumas escolhas? É assim.
Deus, segundo Agostinho, criou o ser humano, colocou o ser humano no mundo, etc. Só que concede uma coisa muito importante e que se torna até especial para o ser humano, que é o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher. Inclusive, o ser humano, segundo Agostinho, tá, no período medieval, tem a possibilidade de escolher acreditar ou não em Deus. Mas se ele escolhe acreditar em Deus, ele se aproxima do bem, etc. Mas se ele escolhe não acreditar em Deus, ele está usando daquilo que Deus lhe concedeu, a liberdade. Por que uma parcela de liberdade? Porque ainda que ele escolha não acreditar em Deus, segundo Agostinho, mesmo assim ele continua sendo criatura de Deus. Por outro lado, tá? No pensamento aí contemporâneo, nós já estudamos esse pensador aqui, Jean-Paul Sartre, que vai embasar a nossa reflexão a partir de agora. Tá? Jean-Paul Sartre é filósofo existencialista, que nós já sabemos, né? Ele também é seguidor das teorias éticas de Aristóteles. Defendia que o homem é livre porque faz as suas escolhas. Lembra que nós citamos anteriormente? O homem é livre, tá, para decidir eticamente e politicamente. Aristóteles havia considerado também que a liberdade humana tem certos limites, que às vezes são externos ao ser, tá? Porque tem algumas coisas exteriores, às vezes, ao ser, que acaba limitando a sua capacidade de ação e de decisão. Tá? Aristóteles, tá, defendendo as ideias que o indivíduo tem, sim, liberdade para decidir algumas coisas, mas mesmo assim, em algumas outras situações, sejam elas exteriores ou não ao ser, pode aparecer alguns limites para a própria ação livre do sujeito e do indivíduo. No entanto, Sartre, né, mesmo sendo adepto às ideias, né, teoréticas aí, do pensamento aristotélico com base na ética, Sartre é um pouco mais radical. Tá? Por quê? Porque independente da situação, o indivíduo é livre. Aí tem até, coloquei no último pontinho aqui, Sartre radicaliza a noção de liberdade ao confirmar que ser oprimido é uma escolha do ser humano, pois do mesmo modo que é livre para resistir à opressão, ele é livre para se resignar. O que significa isso? Diante de uma situação de opressão, cabe ao indivíduo permanecer naquela situação ou resistir a ela. Então, em qualquer situação, o indivíduo é livre. Por isso, a ideia de radicalismo em relação à liberdade no pensamento de Jean-Paul Sartre. Vamos avançar aqui, então, para concluir o raciocínio de Sartre. Vamos lá. Para Aristóteles, o homem é responsável pela escolha que ele faz. Tá? Uma vez que ele escolhe, ele acaba sendo responsável por aquilo que ele escolheu. Pode dizer sim diante de uma situação, do mesmo modo que ele também pode dizer não. Então, ele é livre, ele escolhe. Tá? E uma vez que ele tem possibilidade de escolher, ele se torna responsável. Por outro lado, Sartre, além dessa escolha, o ser humano, segundo ele, deve ser livre e responsável pela sua própria liberdade. O que isso implica? Essa reflexão aí implica na ideia de que o pensamento de Sartre se fundamenta na máxima de que a existência do ser humano é anterior ao conceito que o define. Como assim, professor? O ser humano primeiro existe, ele está aí. E essa existência do ser humano precede a essência a qual ele está buscando. Ou seja, para Sartre, o ser humano não nasce com uma essência definida, como alguns pensadores antigos que chegavam a dizer, o ser humano é isso, é aquilo, davam definições para o próprio ser humano, como ser de razão, ser isso, ser aquilo. Sartre vai dizer o seguinte, não, primeiro o ser humano existe. Depois, ele busca construir a sua essência. A pessoa, então, a própria pessoa, teria que inventar a si mesma. Okay? Decidir qual é a sua essência. O que vai fazer da sua vida. Então, o indivíduo existe, estar aí. Aqui está a ideia de que a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano não tem uma essência definida. Uma vez que ele existe, ele vai construindo
essa essência. Então, para o existencialismo, a liberdade não é apenas uma palavra assim vazia, uma teoria. É uma prática cotidiana, tá? Que pode ser notada em cada ação, em cada atitude do indivíduo a todo momento. É uma experiência tão radical que, para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Ele não pode não ser livre. A todo momento ele está fazendo escolha. Nós fazemos escolhas a todo momento. Por exemplo, numa sala de aula, a gente está lá, você escolhe prestar atenção ou não na aula. Você tem a liberdade para isso. Você não pode não ser dessa maneira. Segundo Sartre, o ser, aqui vem o radicalismo a respeito da liberdade, que o ser humano está condenado a ser livre. Por quê? Porque ele é livre a todo momento. Ele não pode abrir mão dessa característica fundamental do ser. Tudo bem? Esse é o aspecto do indivíduo. Mas vamos para o aspecto da política. Tá? Qual a reflexão que a gente pode trazer para a nossa aula de hoje? Principalmente a respeito das formas de governo e de sociedade. Ok? A ideia de liberdade, ela ganha um outro contorno quando se trata dentro do aspecto político. Ok? Tipo assim, na Grécia Antiga, tá? O cidadão tinha a liberdade de frequentar a praça pública, que é chamada também de ágora, até essa palavrinha interessante, você guardar no coração, como eu já disse em aulas anteriores, né? O cidadão poderia frequentar com tranquilidade a ágora. Mas lembrando, nem todos aqueles habitantes de Atenas eram considerados como cidadãos. Tranquilos? E as características dos cidadãos você já sabe, tá? Tem alguns critérios para ser considerado aí como cidadão. Então, o cidadão poderia participar, né, na ágora, decidindo deliberadamente, né, da sua opinião, a respeito do rumo e do destino que a polis teria que ter. Tratava-se, então, de uma liberdade política, tá? Principalmente pertencente a um sistema de governo ora estabelecido por eles, na Grécia Antiga, que seria a democracia direta. O cidadão participava e deliberava, usando especialmente os argumentos, né, na ágora, defendia suas ideias e aquilo que ele pensava ser correto e melhor para a polis. Tá? Aqui nós não vamos abordar o aspecto dos sofistas, mas é importante também levar em consideração que a habilidade retórica na ágora era de fundamental importância. Então, o indivíduo que era considerado como cidadão, na Grécia Antiga, ele participava na praça pública, tá? Buscando deliberar também, junto com os seus, o rumo e o destino da polis, dentro desse sistema escolhido como democracia, que no caso seria a democracia direta, onde todos os cidadãos se reuniam em praça pública e deliberavam sobre o rumo o destino e o rumo da ágora aí. Já na modernidade, começa a acontecer diversas mudanças, tá? Inúmeras mudanças importantes começaram a ocorrer aí. Um dos processos para a gente compreender isso é entender que as cidades começaram a ficar maiores, mais populosas, as necessidades passaram a ser outras, e o cidadão, tá, tornou-se um indivíduo com interesses diferentes, às vezes, e interesses que vão além da própria política. Então, o crescimento da cidade, tá, a população, o crescimento populacional, proporcionou que o indivíduo desenvolvesse alguns outros interesses que fossem além dos interesses da própria política. E o indivíduo, então, se viu na situação de que o tempo que ele teria para participar das decisões da cidade já não era mais o mesmo que o cidadão grego. Então, se nota a diferença. O cidadão grego ia para a praça pública discutir, etc. No pensamento moderno já houve uma mudança nisso aí. Então, a democracia não deu mais para ser direta, não pôde mais ser direta, onde o cidadão ia lá deliberar, né, defender suas ideias a respeito do rumo da polis. Tá? Foi preciso, então, criar mecanismos para que a democracia, né, acontecesse ainda a participação do indivíduo, mas de outra maneira. Foi preciso, então, escolher representantes que passassem a cuidar dos interesses políticos, os interesses coletivos, os interesses públicos. Tá? Então, foram instaurados aí ao longo da história, ainda que de maneira
diferenciada, uma democracia, mas uma democracia já representativa. Tá? O indivíduo, com os seus interesses particulares, né, aos poucos os indivíduos foram tendo necessidades além daquelas necessidades políticas, tá? E aos poucos não havia mais um interesse geral pela própria participação política. Tá? Então, não havendo esse interesse geral, começa então a perceber a necessidade de um interesse em garantir a liberdade individual. Garantir a liberdade individual do ser. Né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, de opinião e, principalmente, liberdade privada, tá? Que vai ser garantida especialmente a partir da ideia de que o indivíduo precisa ser representado, tá? E aqueles que o representam têm que garantir as liberdades individuais, que são formas de manifestações do indivíduo na sociedade. E para concluir, dentro dessas formas, né, de liberdade política, né, e formas de governo, temos aí o liberalismo. No contexto da Revolução Francesa, do processo político-econômico, Revolução Industrial em outros países, como Inglaterra, Alemanha e a independência dos Estados Unidos, ganha força uma teoria, né, teoria política, pode ser chamada de teoria político-econômica, de liberalismo. O que seria isso? Tratava-se basicamente de defender uma ideia onde a liberdade econômica e política, tá, deveria ter uma certa autonomia. O que seria isso? Separar sociedade civil do Estado. Ou seja, garantir que o Estado interfira o mínimo possível nas relações econômicas e contratuais dos indivíduos que compõem a sociedade. Então, caberia ao Estado o quê? O papel mínimo. Que papel mínimo seria esse? Garantir os direitos e preservar a vida. Todo o resto, como organização social, contratos econômicos, ficaria restrito à sociedade civil. Ou seja, independente do Estado. Então, teria que haver uma liberdade econômica a ponto de que o Estado não fizesse intervenções naquilo que é relação econômica do civil. Então, o Estado garantiria o quê dentro do liberalismo? O mínimo, faria o mínimo possível de intervenção, garantindo a vida, né, preservando os direitos dos indivíduos, mas fazendo o mínimo de intervenção possível. Essas ideias do liberalismo foram fundamentadas especialmente, dentre outros pensadores, com o filósofo John Locke, um filósofo inglês, que vai partir da concepção de que no estado de natureza, né, do indivíduo, não havia uma organização política, uma organização institucional. E houve a necessidade de que esses indivíduos, mesmo sendo livres em estado de natureza, para passar a viver em sociedade civil organizada e garantir os seus direitos, especialmente estabelecer um Estado onde o Estado fizesse com que a propriedade privada, os direitos naturais, né, e as garantias de vida fossem preservadas para o indivíduo. Só que para garantir essa relação entre os indivíduos, agora dentro de uma sociedade organizada, foi necessário estabelecer um contrato que ficou conhecido aí por todos como contrato social. Então, Locke é um filósofo contratualista, tá, que vai ser uma das bases, né, teóricas para o desenvolvimento do pensamento, seja político, econômico, conhecido como liberalismo, que garante a intervenção mínima do Estado e o indivíduo, né, a sociedade civil, se torna independente em relação às suas relações econômicas e contratuais no meio social. Beleza? Meus queridos, na próxima aula a gente se encontra, tá? Aqui eu termino essa aula e solicito que você faça, tá, as atividades aí dessa aula número 9, as atividades que iniciam lá na página 33, terminam lá na 34. Especialmente, eu gostaria que você caprichasse, tá? Dedicasse bastante para responder o exercício número 5. É um exercício discursivo, né, que vai proporcionar a você a desenvolver um argumento legal a respeito do tema proposto na questão. Tudo bem?
A gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!